Boas, malta. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E já me esquecia. Bota para a estrada. E porquê é que eu estou contente? Nada como começar o ano de 2025 com uma nova parceria do canal e a testar um produto novo. O que é que nós temos aqui hoje? Vou-vos mostrar um produto que eu não estava a pensar utilizar no canal porque devido às suas burocracias. Relembro, malta que vai ver este vídeo, que o que eu vou-vos mostrar, que vocês já sabem porque já viram aí o título do vídeo, requer um registro e uns pedidos de licença para conseguir utilizar. Não utilizem isto como brinquedo, tenham responsabilidade na utilização deste tipo de material e sem mais delongas, malta, o que é que eu tenho aqui? Ah, pois é! O que é que eu tenho aqui? Um Overair X1 Pro Max. E perguntam vocês, o que é isso de um Overair X1 Pro Max? É espetacular. E o que é que o torna espetacular? Primeiro, é fácil de controlar. Se não fosse, eu não iria utilizar porque não me apetece estudar muito e aprender muito para conseguir controlar este bicharoco. Tenho uns programas já pré-instalados no próprio drone para assim, com um simples tocar de uma tecla, ele fazer o que nós queremos e não temos que andar com comandos nem nada. É tudo pré-configurado e funciona bem. O que é que este drone tem que os outros não têm? Primeiro, filma a 8K, 30 frames por segundo. E depois filma a 4K a 120 frames por segundo, o que permite fazer um slow motion top. O que é que eu vou fazer? Vou abrir isto sem estragar nada, a ver se consigo. Olha a caixinha bonita. Atenção que eu ainda não abri isto. O que é que ele traz aqui dentro? Traz o manual de instruções, uns autocolantes para o drone, ok? Será lido com toda a atenção porque eu não percebo nada disto. Depois traz aqui um saquinho, um saco para guardar, julgo que será o drone, tem a dimensão do drone. E traz mais o quê? O cabo USB para carregar. Isto é o que vem dentro da galha, tudo almofadado. Olha só no barulho. Que top. Aqui dentro, propriamente dito, eu também não sei, eu confesso-vos que eles enviaram isto e eu nem vi propriamente o que é que isto tinha dentro nem nada. Estou a falar a sério. Não estudei muito para falar disto. Agora, como é que aconteceu? Só vos vou mostrar o que tenho aqui dentro e depois as especificações disto vou-vos falar à medida que eu vou testar, porque eu vou testar para vocês conseguirem ver realmente o que é que isto é capaz. Ora bem, vamos lá abrir aqui a caixinha. Traz um carregador, traz uma bateria extra, a outra deve estar no drone, correto? Está aqui no drone. Olha, eu ainda não tinha mesmo aberto a caixa. Ó, a coisinha pequenina. E este aqui é a versão top deles, não é? Traz 64 GB de memória interna. E a novidade deste é que aqui de lado tem uma slot que permite inserir um cartão até 1 tera de memória. Ou seja, pá, temos aqui horas e horas de voo com isto. Eu ainda não o vou ligar já, não vai ele voar daqui para fora. Pronto, o que é que temos aqui na caixa? Carregador, tomada USB, já vos mostrei há bocado. Pá, e mais uma caixinha espetacular para guardar o drone. O drone é super levezinho e deve ficar aqui dentro, exatamente, fica aqui dentro. Eu não vos quero chatear muito com a apresentação disto, porque vocês querem ver eu a testar. A Overair atribuiu-me um link de venda deste produto, que eu só vou colocar no fundo do vídeo, na descrição, se realmente isto aprovar enquanto drone, enquanto captação de imagem. Se não aprovar, eu não coloco. O que é que eu vou fazer? Vou testar e no final vou fazer uns 15 segundos, depois de eu já ver as imagens, como eu vos disse, pá, ainda não vi nada, depois de eu ver as imagens, e se realmente vale a pena eu incluir isto nos meus vídeos de motas, de arquitetura, os que eu vou fazendo, porque faz algum sentido eu ter algumas imagens aéreas e tal, para dar alguma dinâmica ao canal. Estamos a falar de um drone que pesa
192,5 gramas, ok? Tem que ser legalizado, ou seja, vocês têm que se inscrever como pilotos e registar o drone. Não precisam fazer seguro, não precisam ser nada, mas qualquer drone que capte imagem tem que ser registado e vocês têm que ter sempre a licença de piloto e pedir sempre a autorização antes de levantar, ok? Isto que fique bem ciente. O que é que este drone tem que me cativou a falar com o Overhair, a ver se me queriam dar aqui uma ajuda para eu aprender a pilotar um drone. Este drone tem a vantagem de ter já 10 programas memorizados no drone, em que são configuráveis pela aplicação do telemóvel, em que eu posso definir vários tipos de trajetos que quero que o drone faça, ou o Follow Me, que vem atrás de mim, em que depois é possível definir a altura em que ele vem e a distância em que ele está afastado, e faz com que, com estes 10 programas, eu não tenha que utilizar o telemóvel e comandá-lo manualmente, porque também dá para fazer isso. As duas baterias que traz são de 1220 amperes e dá para muito tempo. Ainda me enviaram o carregador, um fast charger para as baterias do drone, e enviaram-me mais um saco que permite transportar o drone e as baterias numa posição lateral, porque o outro é caixa e este é saquinho. Pá, é muito porreiro, gosto disto. Eles têm mais uns extras no site, nomeadamente os filtros ND, mais uma caixa que permite carregar o drone, depois de o utilizam, põem dentro da caixa e ele vai carregando. Tem uma série de extras. É como eu vos digo, se isto for realmente como eles dizem que é, eu vou deixar ficar o link na lateral de baixo, em que terão um desconto, obviamente, se o comprarem. Perguntam a vocês se ele é barato ou é caro. Ele no site está anunciado $699 o drone. É, obviamente, com mais equipamento vai encarecendo, mas estamos a falar de um drone que poderá chegar quase aos 1000 euros com isto tudo. Agora, se vale os 1000 euros, se cumprir o que eles anunciam, que é o 8K 30 frames, o 4K 120 frames para fazermos um belo slow motion, valerá a pena. Valerá a pena. Estamos a falar que ele consegue acompanhar em velocidade 42 km por hora. Se nós tivermos o beacon, o que é um beacon? É um controller à distância. Em vez dele, quando vos está a seguir, em vez de seguir a vossa pessoa, segue um feixe, uma frequência de um aparelho que nós podemos levar ou na bicicleta, ou na moto, ou no próprio casaco quando vamos a correr, que é muito mais eficaz, e ele aí passa para julgo eu, 60 km por hora. Tendo atenção que quando ele está a seguir o nosso corpo ou o telefone, conseguimos ter um afastamento de 500 metros, se for o beacon, ele a seguir a um beacon consegue estar afastado 1 km. Pronto, já vos apresentei aqui, que é a parte mais chata. O que é que eu vou fazer agora? Vou testá-lo no exterior, ok? Eu já estou registado, ainda nunca pedi nenhuma licença, vou tentar pedir a licença hoje para o testar amanhã ou depois, consoante o tempo, o tempo não tem estado muito bem. E para vos provar que isto realmente é fácil de pilotar, depois de eu ler as instruções que ainda não as li, vou pôr o meu filho a mexer com o drone, porque se ele consegue, a probabilidade de eu conseguir, se calhar, é grande. Ou então não, ele domina melhor isto que eu, mas é o que eu vou fazer. Por isso, não saiam já daí, porque agora vamos testar isto em vários ambientes, várias velocidades e em vários cenários de terror. Pronto, agora vamos iniciar o teste do drone e eu vou testar o drone sempre nas piores condições, ou seja, as imagens que vão ver aí será sempre com pouca luz, a relação de saída de sombra para sol, e vou testar isto a andar de bicicleta, de moto, à noite e eventualmente com fraca luminosidade, pá, com mau tempo, vamos ter mau tempo aí nos próximos dias, vou tentar testar isto, com vento e tudo mais, porque interessa-me que vocês vejam a qualidade disto, se vos agrada em fracas condições, porque já sabem, se gravar em condições com esta luminosidade, irá sempre gravar melhor nas outras. O meu ajudante que nos vai ajudar a coordenar o drone para vocês verem como isto é fácil. Ele está na face da mão e vamos fazer agora um follow, que ele vai segui-lo pela parte de trás e está a seguir numa posição afastada. Agora tem que esperar que a luz fique vermelha, já está. Pronto, e que vocês podem ver, ele vai a caminhar numa posição alta, tem aqui uns galhos em cima, ó, conseguiu passar.
Eu vou aqui ao lado e ele está em contraluz, uma situação de contraluz, e continua a apanhá-lo. Agora vamos fazer uma brincadeira com o drone, que é o Afonso vai acelerar o passo e vamos a passar por meio de árvores. Agora vamos nos meter aqui por uma floresta mais densa para ver se ele consegue ler a pessoa, não é? E se a consegue acompanhar com o sol vindo de frente. Vocês podem ver que está a ficar assim já na penumbra. Pronto, como podem ver, ele vai aqui no meio e vai numa posição alta em relação ao Afonso, não é? Porque ele mede a partir da altura dos olhos, calcula o alto e o baixo. Se for eu alargá-lo, ele vai para uma posição mais alta. Pronto, isto seguiu bem. Agora vamos entrar aqui para uma zona mais larga, que vamos experimentar aqui outras coisas. Vamos fazer agora o Orbit, que é, ele afasta 6 metros e faz aqui um ângulo a toda a volta. Ele está a gravar a 8K, 30 frames por segundo. Temos um contraluz, temos árvores, temos tudo. Vamos ver se ele se consegue desviar. O que acontece? Ele afasta 6 metros e agora vai fazer a rotação sempre à volta do ponto focado. Aí está ele ali em cima. Ó. Ele consegue, ele lá está, ele não perde o objeto mesmo com o sol a dar-lhe de frente na câmara, consegue sempre focar a pessoa. E agora vai regressar ao ponto de partida. Agora vamos experimentar o Bird Eye. Ele vai subir aos 15 metros e entretanto eu mudei-lhe a configuração da imagem para modo cinema. Vocês eventualmente irão notar uma diferença de cores, mas é propositado, é para testar este modo cinema, se valerá a pena esta mudança tão drástica de cores. Aí está ele, agora vai subir, está a apanhar o objeto, apanhou e sobe. Pronto, agora vamos nos afastar um para o lado ou para o outro. O drone está lá em cima nos 15 metros, não sei se está para ver, julgo que não deve dar, um pontinho preto lá em cima. Chega lá acima, faz uma rotação no próprio eixo a 360 graus, estabiliza uns segundos e depois desce, já está a começar a descer. Pá, isto é mesmo simples, lá está. Se uma criança de 11 anos consegue mexer nisso, faz para um adulto não deve ser muito difícil. Aí está ele, está à procura da pessoa, vai descendo, é só esticar a mão. Então, fácil, fácil. Agora vamos testar a tão famosa função que é o Dolly Track, que é o drone andar na nossa frente a filmar-nos. O que é que eu vou fazer? Vou captar o som através da aplicação pelo telemóvel, por isso vocês vão ouvir o som se calhar um bocadinho diferente do que estão a ouvir agora. Vamos testar a correr e tudo mais para ver se ele consegue acompanhar. Aí está. Pronto, agora vamos começar a andar em direção ao drone. Ele consegue acompanhar. Vocês estão a ouvir o som porque eu estou a falar aqui diretamente aqui para o telemóvel. Não se esqueçam que a aplicação tem que estar ligada para o som sair diretamente para o drone. Não é um ficheiro à parte, fica gravado no drone. Agora vamos tentar a corrida. Ó, ele a fugir, ó. Agora vamos experimentar o side track que nos filma de lado. Vamos testar a passo e em corrida a ver se ele nos consegue acompanhar lateralmente. Não se esqueçam que o drone só tem sensores em baixo e atrás, não tem sensores laterais. Por isso, sempre que utilizem esta função, certifiquem-se que não há qualquer tipo de objeto na lateral. Aí vai ele a acompanhar lateralmente. Pá, esta função é brutal. Já estou a imaginar andar de moto e isto a acompanhar. Agora vamos testar corrida. Dá-lhe aí um bocado de corrida. Ó, e ele sempre atrás. Não estejam à espera que eu vá a correr atrás, não é? Agora, estão a ver? Parou. Ele estabiliza. Estica-se a mão. Ele desliga a função e vai parar a mão. Agora vou testar uma função também espetacular que é o zoom out. Que temos um ponto fixo e ele avança 6 metros para a frente e filma-nos a nós, ou seja, nós podemos configurar a rotação da câmara para baixo, para a frente ou rotação em cima. Pá, vamos ver como é que isto funciona. Vamos testar agora a subida a 9 metros. E lá está, ele tem que esperar que a luz vermelha do drone acenda a dizer que captou o objeto e agora ele vai subir 9 metros em direção àquela árvore e vai lá ficar pendurado em cima. Espera aí. Pronto, subiu. Eu acho que ele afasta-se 9 metros, não sobe 9 metros. Foi acima, voltou, captou a imagem e voltou a descer. Esta função também é muito, muito fixe. Muito fixe.
Bem, está quase a terminar. Vamos só fazer aqui o hover, que é, como o nome diz, não é? Ele fica a pairar e tem a possibilidade de ficar a pairar fixa, a câmara fixa, ou então ficar a pairar com a altura que nós queremos, mas rodando, ou seja, acompanhando o nosso movimento. Vamos testar essa função. Nunca se esqueçam de esperar pela luz vermelha, que é quando ele fixa a pessoa e, entretanto, a pessoa pode dar a volta. Ó, o drone a virar. O drone a virar enquanto acompanha. Ó. E agora esta parte vai ficar sem som porque vamos gravar na mesma o over, só que agora em slow motion, para ver como é que isto fica com slow motion aqui no meio das sombras, no meio do sol e tudo mais. Uma nota importante é que as distâncias do drone, nós temos dois eixos que são possíveis configurar. Temos 3 distâncias em relação à pessoa, o perto, médio e afastado, e depois temos no segundo eixo de altura, temos baixo, central e alto. Estes parâmetros são todos configuráveis como nós quisermos, ou seja, mas o ponto de medida será sempre a nossa cabeça, os nossos olhos, porque quando lançamos o drone ele fixa a pessoa e a partir daí ele calcula qual é o ponto médio, que é o da visão, o ponto baixo, que é, julgo, a nível da cintura, e um ponto alto é mais meio metro acima, por isso tenham sempre cuidado aos afastamentos que têm do drone, porque lá está, ele funciona em 2 eixos, com 3 posições diferentes em cada eixo. O drone agora está na posição over, que é uma que ele fica parado e só roda para nos acompanhar, está a gravar 5 capas, 50 frames por segundo. Vamos lá ver se ele consegue acompanhar. Vamos lá ver, parece-me que sim, está a olhar para aqui. Parece-me que sim, acompanha aqui a mudança direta. É preciso ter sempre cuidado com os obstáculos que ele apanha na linha de visão, porque senão, possivelmente não nos fica a ver. Não sei se vocês conseguem ver, ele está aqui atrás. Eu sentei-me, ele baixou um bocadinho, vou ver se ele me consegue seguir direitinho. Sei lá, ver se ele vem aí atrás, mas só tem sempre medo que isto fique. Ah, vem aí, vem. Vou ver se eu consigo posicionar um bocadinho mais alto. É, mas ele vem aí atrás. Olha que top! Olha ele, não sei se dá para ver. Tá, acompanha na boa. Acompanha na boa. Estou a 35 km por hora. Está na boa. Que espetacular. E parou. Agora, não se esqueça que eu estou numa zona com pouco sol. Não tem grande luminosidade. Por aí, pá, estou com alguma curiosidade de ver as imagens. Vamos lá ver o que é que isto nos reserva. Agora estou a utilizar a câmara frontal, é que ele me vai seguir frontalmente, e vou ver se ele consegue seguir com esta carnagem toda na frente, a ver se ele me consegue ver, a ver se dá. Pá, dá. Ele também está com a distância média, eu julgo ele, se ele não conseguir acompanhar, o que é que vai acontecer? Ele vai para trás de mim ou para o lado, mas para já consegue. Eu também não estou a andar com muita velocidade, mas ele vê que eu começo a aproximar e afasta. Ora bem, está a seguir agora com um afastamento maior, mas ele se vir aqui para o lado, ó, está a acompanhar, olha que top, acompanha aqui à frente, mas isto tem que ser com um afastamento maior. Ele quando não consegue, ele vira e acompanha lateralmente, ó, que espetacular, gosto disto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou meter no programa over, mas a 120 frames por segundo. Quero fazer um slow motion para ver como é que isso fica,
com as condições de luminosidade um bocadinho baixas, vamos ver como é que isto fica e se tem capacidade de acompanhar a moto. Aí está ele, vai ficar aqui e eu vou dar uma volta. Vamos lá ver, agora com a passagem ao contrário, se consigo fazer um slow motion como deve ser. O que é que acharam desse slow motion? Parece-me que ficou. Ficou porreiro o slow motion? Parece-me que sim. Uma das vantagens deste drone é ser portátil. Que o saquinho que eu vos tinha falado e depois realmente o tamanho dele, que é uma coisa assim que assenta na vossa palma da mão. Agora eu vou meter o follow, vai-me seguir, pá, quero experimentar na bicicleta e vou gravar isto a 8K, 30 frames por segundo. Estou com curiosidade de ver esta imagem. Current mode, follow. Middle, follow. Aí está ele. Agora vamos lá ver se ele vem aí. Vamos lá ver se ele consegue passar aqui no meio desta verdura toda. Sem ficar preso em nenhuma árvore. Vem aí, vem. Já agora vou arriscar um bocado com estes contornos aqui à volta das árvores. Ele, como está no modo médio, não está muito afastado, está no modo médio, e eventualmente conseguirá contornar. Bem, agora aqui com umas árvores e com os galhos aqui pelo meio, deixa eu ver, pá, tenho imensa curiosidade nisto, porque se isto realmente conseguir fazer isto, ó, estas curvas fechadas, e vou dar a volta, a ver se ele, como é que ele dá a volta. Tá. Agora vou ali para uma zona de pista um bocadinho mais rápida. Pá, não sei como é que estão, bem aí, bem, não sei como é que estão aí os 8K, 30 frames, pá, digam vocês se estão a ver em televisão, se estão a ver em telemóvel, como é que está a imagem. Oh, ele está aí. Eu só quero, isto vai ser muito rápido aqui na cena na pista da bicicleta, que eu quero experimentar ali uma zona apertada, com arbustos apertados, uma zona mais complicada, e quero ver se o drone acompanha. Ele para trás vem atrás. Agora vou passar aqui numa zona aqui com umas árvores mais apertadas, a ver se eu consigo. Depois, entretanto, já filmo um bocadinho mais ali na frente. Ora bem, vou tentar aqui uma zona com umas curvas mais apertadas, a ver se ele consegue. Também não vou andar muito depressa porque estou sem proteção nenhuma, nem capacete, nem botas, nem nada. Mas vou tentar só para ver se ele consegue acompanhar estas curvas um bocadinho mais apertadas. Vamos lá ver. Eu vou fazendo passagens da câmara frontal para a câmara do drone, sempre que esteja uma passagem de câmara de drone, eu ponho o nome do drone aí por baixo para vocês verem. Ao meio de árvores. Ele, teoricamente, o drone vai na mesma linha que vocês vão de trajeto, ou seja, onde a bicicleta passa, onde nós passamos, o drone também passa. Agora, não sei, o problema disto aqui serão as curvas mais apertadas, com árvores e com arbustos. E agora estou a experimentar o modo over, numa zona de curva com pouca luz. A ver se ele consegue acompanhar. Agora vou experimentar o Bird High, que ele sobe, julgo eu que até 15 metros de altura, exatamente. Conseguimos ter uma panorâmica aqui da parte de cima. Vamos lá ver. Go! Agora vai subir, e lembrem-se sempre, enquanto isto sobe eu vou falando, lembrem-se sempre de dar sempre vista de olhos à capacidade da bateria. Porquê? Porque a bateria, quando acaba, ela desliga e pousa. Pousa no sítio onde estiver, por isso se ele tiver pouca autonomia vai ficar onde estiver. Lembro-me também que
Se ele for para longe, e vocês estiverem a comandar manualmente, é a mesma coisa. Ele tem um botão para tornar a voltar o drone e ele automaticamente, quando começa a ficar sem bateria, retorna ao ponto de início, faz o cálculo de gestão de bateria. Aí está ele a chegar, ó. Já temos a imagem vista de cima. Que tal? Aprova a imagem? 8 capas, 30 frames por segundo. E é isto. Simples, simples, simples. Impecável. Agora vou experimentar o Dolly Track, que é o modo de seguir de frente, salvaguardando que este drone tem 2 sensores, um sensor de baixo que é para a palma da mão e um sensor traseiro para evitar choque com algum objeto quando está a recuar. Lembro que não tem qualquer tipo de sensor lateral, por isso sempre que façam o levantamento do drone tenham sempre cuidado para não haver objetos na parte lateral, porque senão ele vai ficar pendurado em algum sítio. Vou testar este, a ver o que é que ele me diz acerca disto. Vamos lá ver, tenho que pôr isto aqui à altura da cara, que é o que ele vai seguir. Na mesma, com as mesmas configurações, 8 capas, que é o que interessa. Aí está, vamos lá ver se ele se afasta. Já captou, porque ele tem que acender a luzinha vermelha, quer dizer que captou a nossa imagem. E agora vou tentar, a ver se ele chama devagar primeiro. Ele vai. Aqui tem algumas árvores aqui na frente, vocês não conseguem ver, que eu devia estar. Ó, ele se não consegue, começa a ir para o lado. Ó, começa a ir para o lado. Agora eu vou fazer um slow motion de um saltozinho ali muito simples, só para testar mesmo realmente o slow motion. E relembro-vos sempre que quando iniciarem o drone esperem que a luz fique vermelha, é sinal que vos captou a vossa imagem, a vossa figura para vos seguir, o que é que seja. Relembro também na aplicação, que depois vou explicar como é que funciona, ativarem o modo de um bip que ele faz quando o drone fica caído em algum sítio, ele através de um meio sonoro assinala onde está. Agora vamos lá ver. Agora vou fazer um zoom out aqui numa zona brutal. 9 meters. Zoom out. Ele demora um bocadinho porque tem que estabilizar na pessoa e só depois é que vai. Ó, e vai ele. E vai ele. A ver se não fica ali em cima de alguma coisa. Ele vai até 9 metros. 9 metros, para, filma o que tiver a filmar e entretanto depois regressa novamente ao sítio de partida. Vem ele. Ó, vocês viram que eu lancei aqui. Ele já está, agora é só meter a mão de baixo e ele parou. Agora eu vou experimentar o Orbit com 4 capas, 50 frames por segundo, aqui com alguns obstáculos e um dia com bastante nevoeiro. Bird Eye na mesma com 4 capas, 50 frames por segundo, com pouca luminosidade e com bastantes texturas, para nós vermos aqui, conseguimos ter a percepção da definição da imagem. E agora o Dolly Track, vocês como podem ver, a parte de trás com nevoeiro e tal, ele lá me consegue focar sem perder o foco em mim. Agora a versão Follow Me, com as mesmas características de tempo, e o drone não facilita e acompanha-me sempre. Pronto, agora estamos numa zona um bocadinho mais escura, com pouca iluminação, a noite já caiu e como vocês podem ver, ele vem aí atrás a fazer o seu barulho. Vou fazer só este pequeno teste agora à noite com mesmo pouca iluminação, só para ver como é que isto fica. Ele ainda vem aí atrás. Numa posição mais elevada e sem luz nenhuma, são 10 da noite, estão menos 2 graus. E vamos ver se ele consegue seguir. Estou a captar o som através da aplicação, para ver se ele consegue. Está uma umidade tremenda, ele vem aí atrás, está tudo tranquilo. Não se esqueçam que a aplicação tem que estar sempre ligada para captar o som. E vamos lá ver se o som é eficaz ou não. Eu vou fazendo a passagem de um microfone para o outro, que eu tenho aqui 2 microfones. Ela vem aí atrás, deixa eu ver se ele passa aqui por baixo. Sem bater em nada, correto, está a passar. Agora vamos ver que vem aí uma pessoa em sentido contrário. Vamos ver se ele continua ou se apanha outro vulto e segue a outra pessoa. Eu penso que não, está tudo controlado. Vou-vos só dar aqui umas dicas rápidas a nível de aplicação. Nunca se esqueçam, para trabalhar com a aplicação, o drone tem que estar à vossa beira e tem que ser ligado. Pronto, o drone está ligado.
vamos à aplicação e nesta aplicação nós temos uma primeira vista de vários trabalhos que a malta vai fazendo, porque isto está para fazer o quê? À medida que vocês vão gravando com drones, dá também para colocar na aplicação e publicar para mais gente ver. Funciona quase como um Instagram da Over. Mas isto o que interessa aqui é realmente o vosso perfil. Vocês podem ver que o meu perfil já está aqui feito. Os modos de voo que vem aqui explicado, cada um deles, e com a vantagem que, vamos abrir aqui o Over, virar ao contrário, take a look, e entretanto ele abre e mostra-vos o que é que o efeito faz, como é que faz, e para a criação de com algumas dicas para fazer a criação que vocês querem. E depois ele funciona isto em todos os seus sistemas. Há aqui um que é o Side Track, que é quando ele vos grava lateralmente, só é desbloqueado ao final de X utilizações destes tipos de voos, que é para mostrarem que vocês são competentes para. Aqui no menu principal do drone aparece este botão a verde, que é só clicar em cima e fazer a conexão ao drone. Ele já está a dar sinal, e aparece esta parte azul, que é os ficheiros que estão no drone, e depois aqui em cima nesta parte verde aparece-vos os settings que vocês têm disponíveis. Eu vou-vos só explicar o primeiro, porque os outros são exatamente a mesma coisa, tirando aqui o Orbit, que vocês podem escolher que ele dê uma volta à vossa volta, 2 ou 3, e a câmera esteja virada para baixo ou para a frente, ou seja, isto é bastante configurável. O que é que temos aqui? Só neste aqui primeiro temos no Over, que é aquele que ele para, que pode rodar ou fica fixo, mas o drone está sempre fixo, nós é que mexemos à volta do drone e ele acompanha ou fica fixo e nós fazemos a passagem. Tem aqui a parte da duração, que está sempre a gravar em contínuo até nós desligarmos. O Target Tracking, que acompanha o alvo fixado, ou seja, acompanha-nos a nós sempre que nós nos movimentamos, que pode ser ligado ou desligado. O Shooting Mode está em vídeo, e que dará em algumas opções para mudar para fotografia. Nesta situação não dá. O Shooting Mode dá para pôr em normal, HDR, Slow Motion ou Hover Scene, que ele faz, eu já experimentei esta função, só que eu acho que desvirtua um bocadinho as cores, mas dá um efeito engraçado, mas tem que ser, todos os vídeos que vocês façam têm que ter aquele efeito, porque senão vai-se notar muita diferença entre eles. Eu estou a fazer o normal, e depois ele dá a possibilidade de fazer o Vertical Shoot, que ele faz uma rotação e faz para os shorts. Depois aqui os zooms, e depois aqui a resolução, é que dá para meter os 8K com a resolução que vocês querem, ou o 4K, que vai no modo normal até os 60 frames por segundo, ou então no slow motion vai até aos 120 frames por segundo. E depois temos o Video Encode, que dá para meter dois códigos diferentes, o H265 e o H264, e depois temos os filtros que conseguimos colocar, que é as cores vivas, a cor mais soft ou a cor standard, igual às outras câmaras de ação que a malta vai utilizando. Em relação a tudo o resto, bom, tem estes modos todos, dá para meter os filtros ND que estão desligados, dá para gravar o som, por exemplo, quando eu vou de frente consigo gravar o som para o telemóvel, que ele retira o barulho do drone, dá para pôr o watermark. Este é o software, vocês facilmente conseguem configurar isto é muito intuitivo, muito fácil de configurar, por isso vou-vos deixar ficar aí só as considerações finais, porque já chega de vídeo. Entretanto, vocês viram que eu testei o drone em diversos cenários diferentes, adorei, super simples de pilotar o drone, com aquelas funções. Pilotei 2 vezes manualmente, mas não é isso que eu quero. Através da aplicação, como vocês viram anteriormente, é muito fácil de pré-programar a programação que já vem no drone, muito simples. A nível de imagem, é bastante boa, que vocês viram agora aí os 8K e os 4K a 120 frames por segundo para fazer o slow motion. Adorei. Por isso, vou-vos deixar ficar o link, se vocês quiserem comprar, vou deixar ficar aqui o link do drone, porque eu vou usar este drone tanto nos meus vídeos de arquitetura como nos meus vídeos de motas de passeios. Mais nada, façam por ser bons e nunca se esqueçam, aquele beijo especial à prima.